Nos últimos meses, um objeto vindo de além do nosso sistema solar deixou os cientistas em estado de alerta. E não só eles, o mundo inteiro ficou intrigado. O nome dele é 13 Atlas. Mas afinal, o que tem de tão especial nesse visitante espacial? Ele muda de cor, está sendo acompanhado por algo. Tem gente por aí acreditando que o 13 Atlas pode, na verdade, ser uma nave alienígena camuflada. E o mais curioso, ele está se aproximando da Terra. Será que os alienígenas resolveram dar um oi pro nosso planeta? Ou é melhor começar a fazer as malas e fugir para as montanhas? Calma! Antes de tirar conclusões apressadas, vamos entender essa história. O nome 13 Atlas significa 3 coisas. O 3 indica que ele é o terceiro objeto interestelar já identificado no nosso sistema solar. O I vem de interestelar, ou seja, literalmente algo que não nasceu aqui. E Atlas é o nome do telescópio que detectou sua presença, no dia 1º de julho de 2025, a partir do Chile. Antes dele, tivemos 2 visitantes parecidos, o Oumuamua, descoberto em 2017, e o 2 Borisov, em 2019. Mas o 13 Atlas é completamente diferente de tudo o que já vimos. Por ser interestelar, já dá para imaginar. Ele veio de outro sistema, viajando por milhões, talvez bilhões, de quilômetros até chegar aqui. E o mais impressionante é de onde ele parece ter vindo, de uma região antiga e misteriosa da galáxia, chamada de disco espesso, pouco estudada e possivelmente com composições químicas distintas das que conhecemos. Se isso for confirmado, o 13 Atlas pode ser mais antigo que o próprio Sol. Sim, talvez esse cometa tenha se formado antes mesmo do nosso sistema solar existir. De acordo com a NASA, ele atingirá o ponto mais próximo do Sol, o chamado periélio, em 30 de outubro de 2025, a cerca de 210 milhões de quilômetros de distância. Ou seja, nada de pânico. Ele está longe o suficiente para não representar risco algum para a Terra. Então, nada de correr para as montanhas. O que a gente precisa é correr para estudá-lo, porque ele guarda segredos que podem mudar o que sabemos sobre o universo. E o que torna o 13 Atlas tão especial não é apenas de onde ele veio, mas do que ele é feito. Ele não se comporta como um cometa comum. Quando telescópios como o Hubble, o James Webb e os FEREX foram direcionados para ele, os resultados deixaram os cientistas de queixo caído. A nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, chamada de coma, era dominada por dióxido de carbono, CO, o famoso gás carbônico. Mas normalmente, os cometas possuem muito mais água congelada do que CO. O 13 Atlas, por outro lado, possui 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. E isso é completamente fora do comum. Além disso, o James Webb identificou moléculas raríssimas, como o carbonil sulfeto, quase nunca visto em cometas. Ou seja, a química dele é literalmente alienígena, algo que não ocorre naturalmente aqui na Terra. E o mais estranho, cometas só começam a liberar gases quando estão bem próximos de uma estrela. Mas o 13 Atlas começou a emitir CO quando ainda estava além da órbita de Júpiter. Isso levantou uma série de perguntas entre os astrônomos. O que está aquecendo esse objeto tão cedo? Existe algum tipo de energia interna? Uma radiação antiga? Um mecanismo diferente? Ou será que, em outros sistemas solares, as leis funcionam de outro jeito? Os dados do telescópio FEREX revelaram ainda mais surpresas. O gás se estende por centenas de milhares de quilômetros, mas o núcleo parece ser compacto e sem jatos visíveis. É como se algo dentro dele estivesse emitindo esse gás de forma controlada. E o mistério não para aí. Pesquisas recentes mostraram que a luz refletida por ele tem um padrão completamente diferente dos cometas tradicionais. Ela apresenta uma polarização negativa profunda, o que sugere uma composição inédita. Em outras palavras, esse objeto é real, é estranho e veio de muito, muito longe. Talvez de uma das regiões mais antigas da galáxia, e com uma composição que pode nem existir mais em nenhum outro lugar. É como se o 13 Atlas fosse uma cápsula do tempo cósmica. Um fragmento de outro sistema solar, de uma outra era, talvez de uma estrela que nem exista mais. Estudar algo assim é extremamente importante. Esses objetos podem revelar segredos sobre as origens do universo, e até mudar a forma como entendemos o espaço e a própria vida. Mas qual seria o tamanho desse visitante misterioso? O Hubble estima que o núcleo tem até 5,6 km de diâmetro, embora outras medições indiquem que pode ser muito menor, talvez algo em torno de 300 metros. O problema é que ele está viajando a uma velocidade absurda, o que torna difícil calcular com precisão. O 13 Atlas se desloca a cerca de 57 a 60 km por segundo, ou seja, mais de 200 mil km/h. E sua trajetória é hiperbólica.
o que significa que ele só vai passar uma vez e desaparecer no espaço profundo. A menos, é claro, que ele resolva frear e ficar por aqui. Mas aí sim a coisa ficaria interessante. Brincadeiras à parte, o 13 Atlas é tão rápido e distante que pousar nele ou capturá-lo seria praticamente impossível com a tecnologia atual. Mas há planos de tentar observações mais próximas. Em 2026, a sonda Juno, que atualmente orbita Júpiter, pode tentar uma manobra arriscada para se aproximar dele, o que seria o primeiro encontro direto de uma nave humana com um objeto interestelar. Se isso der certo, será um marco na história da exploração espacial. Claro, a internet não perdeu tempo. Surgiram dezenas de teorias. Algumas pessoas acreditam que o 13 Atlas muda de cor, outras afirmam que ele altera de formato e até que está sendo escoltado por outra nave. Houve relatos dizendo que sua cauda de energia não segue para trás, mas sim para frente, como se ele tivesse um farol espacial. E há até quem diga que esse pode ser o primeiro de muitos objetos interestelares vindo em nossa direção, uma espécie de enxame de viajantes cósmicos que estão atravessando nosso sistema solar. Mas, segundo os cientistas, até o momento nenhuma dessas teorias foi comprovada. A variação de cor, por exemplo, pode ser explicada pela alta presença de carbono e CO, o que dá o brilho esverdeado. E as supostas naves escoltando, eles são apenas reflexos e distorções de imagem. A NASA já confirmou oficialmente, não há evidência de que o 13 Atlas seja uma nave alienígena. Mas isso não o torna menos fascinante. Pelo contrário, o fato de ele ser tão diferente e vir de tão longe, o transforma em um dos objetos mais valiosos para o estudo do cosmos. O 13 Atlas pode nos ajudar a compreender como outros sistemas solares funcionam, e se existem mundos com químicas totalmente diferentes da nossa. Então, o que ele é afinal? Um cometa exótico? Uma nave disfarçada? Ou algo que ainda nem tem nome? A verdade é que ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele é real, estranho e ainda está sendo estudado. E cada nova observação traz uma nova pergunta. Os cientistas acreditam que o 13 Atlas é um cometa interestelar incomum, que ainda vai render muitos estudos e talvez até revelar mistérios que nem imaginamos. Enquanto os cometas do nosso sistema contam a história do Sol, o 13 Atlas carrega em si os vestígios de outra estrela distante, uma estrela que, possivelmente, já nem existe mais. E isso, por si só, já é algo de outro mundo.